Hoje nós vamos na minha marca favorita. E eu lhes apresento essa Sharp, ela é uma C1491, provavelmente é chassi H, controle remoto, ela está num estado bem bacana. O controle remoto dela aqui também está bem inteiro, aí ela tem essa... Não sei se funciona, eu acho que não funciona o controle, vamos deixar ele aqui de lado. Ela tem um vidro, né, na frente. E aqui por cima tem as anteninhas e ela é toda preta. É uma TV pós 88, que em 88 todas as TVs ficaram cara preta. Então essa aqui para vocês verem, tomadinha original. Vamos colocar aqui direto mesmo. Ela já acende a luz de standby. Olha o barulhinho aqui. Clássico dessas Sharps. Então aqui, se o controle tivesse bom, aliás é desse lado aqui, agora ela ligaria, não ligou, porém se eu abrir aqui, tem aqui on off. E eu acho que dá para escutar o relé batendo, mas nada acontece. Então é isso. O defeito dela é esse, tá morta, só fica em stand-by, não aciona. Vamos desmontar e vamos ver se a gente consegue resolver rapidinho essa TV. Por trás aqui, ela não é de 96, tá? Deve ser de 89, de 90, 88, mas eu quero que seja de 90 mais ou menos. É a mesma caixa das Sharps 1430. Até os furos é no mesmo lugar, porém o gabinete, o chassi já é diferente. Tá aqui a TV por dentro. Eu falo uma coisa sobre esses chassis aqui, alguns não gostam, mas é a verdade. Isso aqui não é muito bom, não é muito boa essas TVs, mas funcionam até. E ela é mais Philips do que Sharp, ó. Os capacitores aqui são tudo Philips, a maioria são daqueles azuis Philips. Sei aqui é da Philips. O que está aqui dentro também, ó, dessa blindagem aqui oxidada também é Philips. Os trimpotes aqui são tudo no modelo Philips. Sharp é praticamente dessa parte para cá só. Para cá é praticamente Philips. Então é uma TV que a qualidade dela é um pouco duvidosa. Mas até que funciona. Então como que é aqui? Como que ela trabalha? Ela tem uma fonte baixa aqui de uns 12, 13 volts. Ela alimenta essa placa aqui, que é a placa de comandos. E essa placa de comandos, ela chaveia esse relé aqui, que vai mandar 127 volts para esse conector aqui. E aí que a fonte começa a trabalhar. Então o que que dá muito problema nessa TV? Esses 4 diodos, eles dão problema. Esses capacitores aqui, que são Philips, vão ter que ser substituídos. E por fim, o grande IX aqui de fonte, que também dá bastante defeito. Mas a primeira coisa, vamos verificar se tem aqui, se está chegando tensão nesse ponto aqui. A placa por baixo aqui está muito bonita, mas vamos ver se a gente acha o problema. Então aqui, nesse ponto, é a entrada dos 120 volts da placa. Achei um ângulo legal para mostrar para vocês aqui, ó. Tá conectado aqui meu multímetro bem na entrada AC da fonte, ou seja, a placa faz o comando. Aí eu venho aqui, ó, no multímetro, vocês veem, não tem nada ali. Se eu der o comando aqui para ligar, na hora já subiu para 120 volts AC. Se eu der o comando para desligar, já cai a tensão, ó. Liguei, chaveou, desliguei, caiu. Então o que acontece aqui? Tá entrando voltagem. Logo depois disso, vai passar pela ponte retificadora, que são os 4 diodos que estão aqui. Vai vir para esse capacitor aqui, que deixa eu dar uma aumentada para vocês verem aqui, ó. Então aqui como é que é?
eu tenho tensão entrando aqui, tem que passar pela retificação, vai passar por esse resistor e tal, e chega nesse C707, que aqui é o filtro principal de fonte. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que pegar, ligar a TV, confirmo novamente aqui, está em AC. Tenho os 120 volts aqui entrando. Mudo agora aqui para DC. E agora eu venho fazer o teste aqui no capacitor. Eu tenho que ter aqui uma tensão alta aqui. E eu tenho 166. Ou seja, tá funcionando. Tá funcionando toda essa parte aqui. Não adianta eu pegar, medir aqui, e testar retificador e testar capacitor, que tá funcionando. O próximo passo aqui é medir se está entrando tensão no integrado, que é nesse pino 15 aqui. Então a mesma coisa aqui, ó. Pino 15 com terra e tá entrando tensão no integrado também. Tudo aqui, agora essa fonte, o defeito fica mais estreito. Então aqui, numa maneira prática, tá? Como que é no dia a dia, como que funciona no mundo real. Sem muito mimimi, sem coisa. Eu vou trocar esse capacitor, esse e esse aqui. Esses três eletrolíticos aqui eu vou substituir. Já vou aproveitar, vou dar uma olhada a frio nos resistores aqui. Vou ver se eu não encontro nada alterado ou aberto. Troquei os capacitores, não achei nada aberto. Não ligou? Troca do CI. Tá? Então vou fazer isso rapidinho, vou trocar os capacitores aqui, já vou olhar ver se não tem nada alterado ou em curto ou nada assim. Por último a gente troca o CI. Fonte dessa TV é isso, sem muito mimimi, sem querer ficar mostrando muita ala. Olha o tamanho do circuito de fonte, é isso aqui só. Então é isso, trocou os capacitores, não resolveu? Olha se não tem nada aberto, nada alterado. Não, CI, simples. Eu dei uma aspirada aqui de leve na placa. Eu já removi aqui os três capacitores para substituir. E aí na limpeza o que eu já notei? Tem esse diodo aqui, ó, D706. Olha a situação que tá isso aqui, vai ter que trocar. Eu achei aqui o diodo de proteção aqui, ó, o R2M, que é um Zener em curto, ele estava levantado. E aqui eu testei o saída horizontal também, está em curto. Então aqui eu vou ter que trocar saída horizontal, o capacitor de largura, que eu preciso ver qual desses dois aqui que é o capacitor de largura certo. Isso se não tiver faltando um aqui. Tem que ter um capacitor de coletor. Tenho que acertar os capacitores aqui e ver. E eu tinha esquecido de comentar, tá? Eu medi a tensão aqui na saída da fonte e ela tá inoperante. Por isso que eu comecei aqui pelo primário, eu vou corrigir. Aí eu tenho que acertar a tensão, porque assim, nós medimos, nós temos tensão nesse capacitor. Esse CI trabalha, faz esse transformador gerar voltagem para carregar aqui. Então agora eu tenho que ter tensão desse lado, que é o que eu não tenho. Porém, eu já achei curtos aqui. Provavelmente esse curto e a ausência do diodo que estava no lugar aqui, que deve ter danificado a fonte. Eu tenho quase certeza que esse CI de fonte já foi pro saco. Aqui na fonte, eu tirei os capacitores, já está tudo pronto para receber os capacitores novos. Eu vou ter que trocar aqui o Zener, né, que tava levantado, então eu já limpei aqui, vou remover ele fora, que ele realmente está em curto. E aí, o saída horizontal está acusando que está em curto. Eu removi ele fora. Pra vocês verem aqui, está removido. E aí, não tem nada a ver esse saída horizontal com o original, mas funcionaria. Então ele está colocado aqui, porém, ó, olha só, se eu medir assim, deu 424 e do outro lado deu 415. E obviamente aqui se eu inverter, ele não vai dar nada. Então o saída horizontal não está em curto. Porém, olha o que acontece se eu medir no lugar. Ó, aqui eu estou medindo como se eu estivesse testando com o saída horizontal no lugar, no circuito. Eu estou tendo uma resistência de 30R, é muito baixo, teria que dar
400, mais ou menos próximo do que deu o saída horizontal. E tá dando 30. E aí, medindo aqui, onde está o Zener, que o Zener está levantado, ó, tá limpa ele aqui, tá dando 26. Eu não posso ter essa resistência tão baixa. Então eu tenho algum curto aqui que está derrubando a fonte. Como o Zener de proteção já estava levantado, como eu falei, provavelmente danificou aqui o X de fonte. Então não adianta eu sair trocando, nem ligando na série, não adianta. Eu tenho que normalizar essa resistência baixa que está aqui. Eu vou usar aqui o esquema da 1490H, que é a mesma televisão, só muda que a 90H ela é prata, né? Mas é a mesma televisão. E aí aqui nós temos o flyback. Dividindo ele em dois, nós temos o primário, que são esses 3 pinos, que é o pino 1, 4 e 3, ou 1, 3 e 4. Então esses pinos aqui, ó, se você ver, tem aqui o diodo que está em curto, que é a mesma linha que está com a resistência baixa. Vai passar por 2 resistores aqui e tal, vai para o pino 3. Então aqui, ó, pino 1, vai para o saída horizontal, que aqui é onde eu encontrei aquela resistência bem baixa aqui entre esses 2 pontos. Então o que eu fiz aqui? No flyback, pino 1, 3 e 4 eu já soldei, eles estão fora do circuito. E aqui, mesmo com o flyback isolado, né, medindo aqui sobre o ZD708, que é o diodo de proteção, eu continuo tendo uma resistência baixa, e o diodo está aqui. E aí nós temos aquele D706, que é o diodo que eu vi ali que está podre. Se eu for testar ele aqui também, eu também tenho uma resistência baixa. O que eu sei até agora é que o culpado não é o flyback. Então agora eu vou remover esse D706 e o Zener que eu já removi, que também está em curto. Olha só o D706. Virou um resistor. Então eu removi ele aqui. E agora, ó, se eu medir aqui no ponto que está o Zener de proteção, que é onde a gente tinha aqueles 30 ohms de resistência, ó, já nem dá mais nada. Ó, só encostar aqui. Então. Ó, já nem... Aí, ó. Dá 9 ponto alguma coisa e cai. Aqui no saída horizontal, a mesma coisa. Agora eu posso medir, ó. 9 ponto alguma coisa e cai. O outro ponto aqui, nem dá nada. Então agora o que eu vou fazer? Colocar um retificador aqui novo, voltar o saída horizontal para o lugar, finalmente vou instalar os capacitores ali que falta, colocar um Zener de proteção, porque não quero perder o integrado, se é que ele está bom, e ressoldar o flyback. Aparentemente com isso daí ela vai pelo menos voltar a ligar. Diodo trocado, os capacitores colocados, e agora aqui, se eu ligar, eu estou medindo aqui no ponto que é o diodo Zener. Se eu ligar aqui agora, ó, a TV, ó, a fonte vai lá para cima. Tá com 142 volts, ó, eu desligo, ela vai caindo. Então o que acontece aqui? Eu vou dar mais uma olhada agora na fonte, aparentemente não danificou o STK, o X aqui, né? Tá desligado ainda o playback, mas a fonte tem intenção de saída. Eu vou dar mais uma olhada, ver se não tem nada podre aqui, porque eu tô achando muito alta essa fonte. Então se eu colocar o Zener aqui no lugar, ele vai queimar na hora. Vou dar mais uma olhada, ver se eu acerto essa tensão. Acertando essa tensão, eu já posso ligar de volta o playback e instalar aqui o saída horizontal, para a gente ver como está a alta tensão. Bom, até agora, 2 diodos, um diodo aqui que é o R2M, que é um Zener de 120 volts, diodo de proteção, um diodo retificador que estava com fuga, né, em curto, e esses 3 capacitores, que são esses 3 aqui. Agora, eu já liguei novamente a TV, instalei tudo de volta aqui. Ó, Zener aqui novo. Aqui o diodo que eu tinha aqui, eu coloquei um usado aqui, mas serviu no lugar daquele vermelhinho.
E agora eu vou ligar para vocês verem. Se você me deixa louco! Aí. Já tá funcionando. Nunca mais voltaram a vê-lo. Já tá funcionando. Deixa eu só baixar o volume aqui. Qual que é o próximo passo agora? Pelo pouco que eu olhei ali, não tem praticamente mais nada para eu fazer. Mas eu não vou mandar com nenhum capacitor Philips. Então, esses capacitores azuis vão ser todos substituídos preventivamente. Eu vou terminar a limpeza aqui. E eu notei que eu tenho alguns resistores aqui, ó, tipo esse aqui de 22 ohms, que ele está um pouco oxidado, então eu já vou substituir. E aqui estão já todos os componentes que eu vou trocar. Então daqui a pouco eu volto com a troca de todos os capacitores azuis da Philips, porque esses capacitores não prestam. Mas ó, já está funcionando muito bem. Terminei aqui a troca dos componentes, então foram 2 resistores metal filme, os diodos que eu já tinha mostrado, vários capacitores. E aí aqui ó, dá para ver os capacitores novos, todos épicos. Lá na fonte também, tudo novinho. Aqui no RGB, capacitor novo. Tem capacitor novo até aqui na placa do controle. Eu não lembro se eu tinha mostrado, como eu disse, o ano dessa TV, 89. E não é só aqui que ela tem data. Então já está tudo pronto aqui. O meu tempo está corrido. Então eu já vou fechar a TV. A TV dispensa qualquer tipo de regulagem. Ela está ligada aqui, pra vocês verem, ó que bacana. E também eu já arrumei o controle dela, que eu vou mostrar agora mais detalhes do controle. Olha só, tanto que tudo funcionando, ó. Eu posso desligar aqui pelo controle, ó. Aí desliguei e liguei. Aí eu chaveio no canal 12, que é o número da minha transmissão, tá no canal 12. Reformador de carros, patente requerida. Só baixar aqui o volume. Carroceria. Pintura. Então tá aqui, tá funcionando direitinho agora com os capacitores certinhos. Aí que maravilha. Tubinho Sharp da RCA. Aí ó, 89. Tudo nessa TV aqui tem data de 89, tudo mesmo. É o ano que eu nasci. Então essa parte aqui foi realmente troca desses componentes, já voltou. Agora vamos mostrar mais detalhes do controle. Por fim, aqui antes de fechar, olha só como ficou as soldas dos componentes que eu mexi. Vocês lembram aqui que eu tinha soldado aqui capacitores, troquei um monte de coisinha. E não tenho nenhuma trilha rompida, nada fora do lugar e nenhuma marca de porco aqui, de pé de porco. E é assim que o trabalho tem que ser feito, tá? Mesmo você tendo experiência ou não, você tem que ter capricho na sua soldagem. Não pode parecer que foi mexido. Bom, a TV já está fechada. Tá no mute aqui. Esse é o controle que eu montei. Esse aqui é o controle que eu montei. Ficou bem perfeito, até ficou bom. Tem tampinha, tem tudo. Porém, esse controle bonito assim, tava com essa placa aqui. Toda detonada. Os conectores eram perfeitos, mas estavam na outra placa que estava... Aliás, os conectores bons estavam nessa placa aqui. E, incrivelmente, os conectores detonados estavam na placa boa, que foi a que eu montei nesse controle. E aí, o que aconteceu? Essa placa aqui é sucata. E a placa desse controle aqui
tinha um defeito no cristal. Eu usei esse cristal aqui, é dessa placa aqui, porém ele tá com um defeito. Então eu comprei um cristal novo, montei aqui. Eu montei tudo aqui, não deu para gravar a manutenção desse controle, mas acabou que agora ele tá funcionando aí, ó, direitinho. Então é assim que funciona o controle Toblerone. Aqui é normal isso aqui emperrar, é só você acertar e ela trava de novo. Então deixa eu dar um mute aqui para não dar problema de direitos autorais, mas olha só como tá a imagem dela. Perfeita, sem detalhe. E esse aqui seria o controle original dela. Tá bem detonado. Seria assim, ó, o controle original dela. Mas agora ela tá com esse outro aqui, que também funciona muito bacana. Bom, hoje eu tô na correria, eu tenho mais coisa para fazer do cliente dessa TV. Então o resultado foi esse aqui que eu tive no controle. Esse resultado que eu tive na TV, ela já está montada, fechada, já está testada também. Os componentes, como eu já mostrei, que foram substituídos. E a reforma do controle. Com isso, eu já encerro essa manutenção aqui. Então eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui. Foi um vídeo bem rapidinho de manutenção, mas para vocês verem como que ela ficou boa. Então obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima.